Bom, então a nossa aula de hoje é uma continuação da aula da semana passada. Deixa eu abrir o áudio, vou abrir o quadro para a gente poder dar prosseguimento à matéria da semana passada, que tinha como título ponto de aumento e ponto de diminuição. Continuamos ainda estudando sobre ritmo, tempo, e o nosso assunto de hoje é a continuação do ponto de aumento. Ponto de aumento e ponto de diminuição, perdão. Ponto de aumento e ponto de diminuição. Bom, nós vimos que o ponto de aumento é um pontinho colocado do lado direito da nota, vou desenhar aqui, vamos fazer uma matinha. E aqui está o ponto. Esse é o ponto de aumento. É um pontinho colocado do lado direito da nota da figura e a sua função é a de aumentar metade do valor da figura. Então, no caso ali eu tenho uma semibreve que dura 4 tempos. O ponto de aumento vai aumentar ali o tempo da semibreve e ao invés de 4 tempos ela passa a ter 6 tempos de duração. Então, o ponto de aumento, vamos colocar assim, ó, mais metade do valor da nota. Ok? Então, ele sempre vai aumentar metade do valor da nota, da figura. Eu vou até mudar para figura aqui. Da figura. Isso se aplica tanto às figuras de som quanto às figuras de pausa. Certo? Vou fazer o ponto de aumento de novo aqui. Vou desenhar ela agora, ele aqui na pausa e ele aqui na figura. Ok? Então, como nós falamos, essa figura aqui é uma semibreve que vale 4 tempos. O ponto de aumento vale a metade de 4, que é 2. Total, essa figura passa a ter o valor de 6 tempos. Mesma coisa acontece com a pausa dela aqui embaixo. A pausa vale 4. Mais 2. Igual a 6 tempos. Nós também falamos na aula passada que eu posso ter até 3 pontos de aumento em cada figura. Mas vamos nos atentar apenas a um ponto de aumento de cada vez. E agora vamos fazer uma atividade aqui juntos, tá, ô Cristiane? Você vai me ajudar. Deixa eu
montar aqui 3 compassos. Ok. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui um compasso binário, 2x4. E nós vamos aplicar o ponto de aumento em uma figura dentro de cada compasso desse. Tá bom, Cristiane? Eu vou fazer o primeiro aqui. E aí, depois eu vou mudar para 3x4 e você vai me ajudar a fazer. Então, por exemplo, vamos pensar que eu coloco aqui assim, ó. Vou desenhar as figuras antes. Então vai ser assim. Aqui eu vou colocar uma semínima e uma colcheia. Vou fazer as hastes logo aqui, depois eu vou. Ó. Colcheia. Aqui serão 2 semicolcheias. E aqui no final eu vou colocar uma semínima, pausa e outra colcheia. Ok. Agora eu vou vir colocando os pontos de aumento, tá? Para você poder entender como é que ficou. Aqui eu coloquei um ponto de aumento. Um ponto de aumento maior aqui. Aqui eu coloquei um ponto de aumento. Aqui eu coloquei um ponto de aumento. E aqui eu coloquei um ponto de aumento. Então ficou assim, olha. Essa figura é a semínima com um ponto de aumento. Só a semínima tem duração de 1 tempo. O ponto de aumento vale metade de 1. Então essa figura no total passou a valer 1,5. Essa é a colcheia que vale meio. 1,5 mais meio, 2. Vamos olhar essa daqui primeiro, a maior. Aqui também, novamente, eu tenho 1,5. Tá vendo? Figura semínima que vale 1 tempo, mais o ponto de aumento vale metade de 1, que é meio. E aqui eu tenho 2 semicolcheias. Ok? 2 semicolcheias, cada semicolcheia vale 1/4. 1/4 mais 1/4 dá meio. Meio mais 1,5, 2 tempos também. Por último, eu usei a pausa da semínima com ponto de aumento. Também é 1 tempo e meio aqui. Mais uma colcheia, 2 tempos. Pronto, completei meu compasso 2x4, usando em cada espaço aqui um ponto de aumento, tá vendo?
seja em paus ou seja nas figuras positivas. Ok? Bom, eu vou mudar aqui agora. Aqui vai ser 3 por 4. E agora você vai me ajudar, ok, Cristiano? Você vai falar para mim aí, por favor. Peraí. Vou apagar isso aqui, senão eu não consigo. Opa. Nossa, que chatinho. Muito bom. Vamos escrever 3 por 4 de volta aqui. 3 por 4. E vamos lá, Cristiano. Me ajude, por favor. Quero usar o ponto de aumento em cada um desses compassos. Em uma figura só, não precisa ser mais de uma não. Qual que é a sua sugestão para eu poder completar esse primeiro compasso aqui? O seu volume está bem baixinho. Aí, tá melhorando. Uma mínima com ponto de aumento. Ok, então já começou com uma mínima com um ponto de aumento. Muito bom. Certinho. A mínima vale 2, o ponto de aumento vale 1. Total, 3 tempos. Ok, segundo compasso. Duas semicolcheias. 2 semicolcheias. Então vamos desenhar semicolcheias aqui, ó. Pode continuar falando. Peraí, eu tô fazendo a conta. Duas semicolcheias do meio. Uma mínima com ponto de aumento. Uma mínima, mas aí a mínima com ponto de aumento. Uma semínima, desculpa. Ah, sim. Uma semínima com ponto de aumento. E aí a mínima com ponto de aumento seria a mesma coisa que você colocou no primeiro compasso. Uma semínima com ponto de aumento, o que mais? Com mais duas semicolcheias. Ok. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa conta aqui para ver se está certo. Ó, 4 semicolcheias dá 1 tempo. Aqui já tem 1 tempo, mas o meio deu 2,5. Tá faltando meio tempo ainda. O que a gente pode fazer? Uma colcheia. Ok. Seria um compasso bem assim, né? Com várias notas pequenas, né? Enquanto um compasso lá está quase vazio, tem uma nota longa, esse aqui são várias notas curtas. Certo? Beleza, e o último? O último, a semínima. Uma semínima. Uma mínima. Semínima. Uma semínima, uma mínima com ponto de aumento? Vai dar errado, ué. Vai dar? Vai, porque só a mínima com ponto de aumento. A mínima, 2, 3. Aí vai dar mais, né? 4. Como podemos resolver isso aí? Peraí. Colcheia também leva ponto, viu? Pode colocar ponto de aumento com colcheia. Ó, vou te dar uma dica. Você pode fazer isso aqui, ó. Uma colcheia com um ponto de aumento, mais uma semicolcheia. Aí você já tem um tempo.
e uma mínima. Ok? Ficam duas figuras bem pequenas aqui no começo e a mínima. Aí nós temos 3 termos, tá? Ok? Você vai me ajudar a fazer o 4x4 também. Já vai pensando aí, quando eu estou apagando aqui, para saber o que a gente pode fazer para completar esse 4x4 usando um ponto de aumento em cada compasso. Pronto, vamos lá? 4 por 4. Você me sugere no primeiro compasso. Uma mínima, Ah, uma pausa de semínima e 2 cocheias. mas eu preciso usar o ponto de aumento. Então, é uma mínima, Ah, ponto de aumento uma mínima com ponto e de uma aumento. pausa de semínima. Muito bom. 1, 2, 3, opa. 1, 2, 3, 4. Beleza. Próximo. 2 semínimas, 2 semínimas. uma cocheia com ponto de aumento 2 semínimas. mais outra semínima. Uma colcheia com ponto de aumento. Espera aí. 2 semínimas, uma colcheia com ponto de aumento, mais o quê? Uma pausa De quem? de uma semínima. Mesmo assim, vai estar faltando para você ver. Tá faltando meio, né? Não, faltando um quarto, ó. Meio mais, ó, 1 mais 1, 2. Mais meio com um pontinho de aumento. Aqui já tem 2,75. Mais um tempo, 3,75. Então, o que falta aqui, ó, podemos usar, é a semicolcheia. Pronto. As figuras desenhadas pelo mouse com lindas. Agora sim está certo. Ok? Eu tenho aí Beleza. duas semínimas, um tempo cada uma, 2. A colcheia com ponto de aumento vale 0,75. A semicolcheia vale 0,25. 0,75 mais 0,25 dá um tempo. 1. E por último, mais um tempo. Tá bom? Aí agora tá certinho meu tempo, meu compasso. E o último? 2 semicolcheias Ah, mais pode, uma pode falar. semínima com ponto de aumento 2 semicolcheias, mais uma semínima com ponto de aumento. Já, aqui já deu 2 tempos, tá? mais uma mínima. Mais uma mínima. Ótimo! Nossa, que horrorosa, peraí. Ótimo! 4 tempos. Deu para entender sobre o ponto de aumento? Deu. Tá bom. Olha só. Agora nós vamos falar sobre falar rapidamente sobre o ponto de diminuição. Ok? Como eu expliquei semana passada, o ponto de diminuição ele vai ser representado por um ponto embaixo da figura ou por um triângulo embaixo da figura. Vamos lá. Ponto de diminuição.
Vamos aos exemplos. Aqui eu tenho o estacato simples. Ok? E aqui eu tenho o meu estacato seco. Um triângulozinho que não ficou lindo, não, mas... Aí está. Esse é o estacato seco. Perdão, simples. E esse é o estacato seco com dois Cs. Deixa eu fazer um triângulo aqui, pelo amor de Deus. Ok, aí estão os dois simples, tá bom? Bom, o estacato simples, a função dele é a de diminuir metade do valor do som na nota. Lembrando que nós vamos diminuir a duração do som. A nota continua ocupando a mesma quantidade de tempos dentro do compasso. Então, se eu tenho um estacato simples numa semínima, por exemplo, uma mínima, desculpa, perdão, semicolcheia, como eu desenhei ali em cima. Então, ao invés de nós soar para a gente, né, 4 tempos de som, vai soar 2 tempos mais uma pausa de 2 tempos. Então, ao invés de termos 4 tempos, nós vamos ter 2 mais uma pausa de 1 tempo. De 2 tempos, perdão. Aí, ó. Isso, essa Como? É sempre junto a nota com a pausa. Isso, sempre junto. Tá? Se não tivesse esse ponto de diminuição estacato simples aqui, ó, a nota teria duração de 4 tempos, então seria Dó. Com o ponto embaixo dela, ela passa a durar Dó. Ocupa-se a mesma quantidade de tempo, tá? Aqui, ó, 2 mais 2 é igual a 4. Só que é 2 de figura positiva e 2 de figura negativa. 2 de som e 2 de pausa. Ok? Então, o ponto de aumento tem essa função. Lembrando que eu falei, inclusive, semana passada, que não é normal colocar um ponto de aumento numa figura grande, como uma semibreve. Normalmente, o ponto de aumento é usado em figuras pequenas. Tá? Exemplo, colcheias, semicolcheias, para simular os estacatos. Exemplo, os violinos tocando orquestra. Pam, 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 fazendo estacato. Usa sempre o ponto de diminuição para poder representar isso. E o estacato seco, outro que é bem comum, incomum de aparecer, numa figura semibreve, por exemplo, se eu coloco o estacato seco, ela vai virar uma figura semínima de som, né, que seria um tempo de som, e 3/4 vão virar pausa. Aí eu vou usar aqui a pausa da mínima, mais um ponto de aumento, ó. Opa. Mais um ponto de aumento. Essa seria a representação. Ok? Só um minutinho, por favor.
Prosseguindo, Cristiane. Então aqui, ó, staccato simples diminui metade do valor da nota. O staccato seco diminui 3 quartos, perdão, 3 quartos da nota. Essa nota que tem o valor de 4 tempos, no staccato simples, ela vai soar 2 tempos de som e 2 tempos de pausa. A mesma nota no staccato seco, ela vai soar 1 tempo de som, só 1 tempo, mais 3 tempos de pausa, tá? Repetindo, não se usa isso em figuras grandes, se usa em figuras pequenas, ok? Então aqui nós temos o exemplo do staccato simples e aqui o exemplo do staccato seco, tá? Não é muito comum ouvir esses símbolos na partitura não, tá? O ponto de aumento aparece com bastante frequência. O ponto de diminuição já é algo mais assim comum de aparecer. Seja ele seco ou seja ele o staccato simples. Tá bom? Alguma pergunta até aí para mim, Cristiane? Não, professor, esse ponto de staccato, né, simples, Ah, poderia substituir também igual essa. já escrevi com a pausa direto? É, Ao invés de escrever igual aqui em cima, é, já escrevi direto. Então, o que acontece? Na próxima aula eu vou escrever um exemplo de várias figuras colcheias, por exemplo, tá? Com o staccato seco, simples, e depois com o staccato sem o staccato simples. Você vai ver que fica muito mais poluída a partitura, com mais símbolos, entendeu? E aí quando eu tenho uma colcheia e coloco o staccato embaixo, fica muito mais fácil de você ler e saber o que tem que fazer. Tá bom? beleza. Vai acabar nossa aula agora, por hoje é só, tá? Muito obrigado, viu? Daqui a pouco eu vou postar ela lá. Boa Obrigada, noite, valeu, boa noite. tchau.